tarde, eu sou Nise Oliveira. Eu hoje acompanho a Ocupação Cultural Coragem, aqui na Coab 2, Itaquera. Eu também faço parte do CPDOC Guaianás, que é um centro de pesquisa, né, e documentação histórica, voltado aí para uma história contrapelo, né, que trabalha a partir da memória e da história da classe trabalhadora, né, fazendo ecoar as vozes daqueles e daquelas historicamente silenciados. Bom, falando um pouco de mim, eu atuo aqui no território, e aí eu vou falar enquanto sujeito, né, enquanto agente histórico. Eu atuo aqui no território desde 2001, na verdade desde o final da década de 90, mas de maneira mais efetiva a partir de 2001, enquanto movimento cultural. Eu passei a fazer parte do movimento Reação Arte e Cultura, isso dos anos 2000, meados dos anos 2000. No território, aí, para vocês entenderem um pouco, a gente tinha poucos equipamentos culturais, e os equipamentos culturais que existiam, eles não tinham uma atividade para atender a população do entorno, né? Então a gente está num bairro que tem quase 130 mil habitantes, no Conjunto José Bonifácio, e pensando em equipamento cultural, a gente tem a Casa de Cultura, que fica nessa localidade. Então, nesse período meados dos anos 2000, a gente tinha a Casa de Cultura, porém a gente não tinha acesso para pensar a programação, era um espaço que muitas vezes não via uma atividade artística, então a gente não tinha espaço para pensar e para dar vazão a toda a nossa criatividade, né? Que é também esses valores que está dentro, as questões subjetivas que também a classe trabalhadora vai com o tempo entendendo que é importante. Então, as manifestações culturais, a valorização das manifestações culturais e artística local. Então, a gente tinha, na época, poetas que participavam de outros movimentos culturais, porém não locais, assim, bandas formadas a partir da igreja, né? Então, bandas que surgiam, começavam a ensaiar na igreja, depois ia para a garagem, e a gente não tinha um espaço de encontro. Nesse momento também na Coab 2 tinha muito tribo, né? As tribos. Então, as tribos que andavam de skate, a galera que gostava do reggae, a galera do punk rock, e era um pouco, tudo muito separado, assim, né? Essa, pelo menos, era a minha percepção. E a galera do heavy, né? Do metal. Então, tinha esses segmentos um pouco separados. A partir de 2001, a partir dos anos 2000, começo dos anos 2000, a gente tem uma sorveteria que surge, aí essa sorveteria passa a ser um point da Coab, assim. E nesse point onde as pessoas iam conversar, beber, também tocava violão, andava de skate, entre outras coisas. E aí, com os grupos, os amigos de escola, a gente organizava festival de punk rock na escola e no Grêmio, a partir do Grêmio Estudantil, na Escola Joaquim Silvério, a gente começa a se reunir no prédio de alguns amigos, e nessas reuniões a gente vê a nossa vontade, né? Expressa a nossa vontade, por exemplo, de ter uma banda. Só que na época ninguém tocava, né? Eu não tocava, tinha um ou dois que tocavam e um que cantava, e a gente começa a pensar na possibilidade de criar um movimento cultural aqui no bairro, né? E tinha um dos nossos colegas, que é o Júlio do Reação Arte e Cultura, ele já fazia parte do movimento Carlos Marighella de Guaianazes, e a partir daí ele traz a ideia da gente se tornar uma associação, uma ONG, né, que promovesse as questões culturais. Mas no primeiro momento, era na época do governo da Mata, então tá surgindo várias ações afirmativas, né? Leis de fomento, que aí o primeiro vai. A gente está nesse bojo aí. Tem dentro das casas de cultura um espaço onde a gente consegue reivindicar, né? Com a figura do Edson, que era um trabalhador da Casa de Cultura, uma visão mais à esquerda, progressista. O Edson vê esse movimento da procura dos jovens pela Casa de Cultura como um movimento muito positivo, né? E aí a gente vai, conversa com o Edson, e nesse momento a gente fica sabendo que está vindo verba, né, da prefeitura para as casas de cultura e que a gente conseguiria produzir eventos, né, que vinha, na verdade, o som, uma disposição, eles disponibilizavam o som do AMB para a gente conseguir organizar os nossos eventos.
E aí a gente começa a fazer os primeiros eventos do Movimento Reação Arte e Cultura, que hoje é uma ONG também, que tem uma história muito importante aqui no bairro. E a gente começa a chamar os amigos, né? A gente passa a chamar os amigos, juntar os amigos para organizar esse movimento, muito pautado no modelo que a gente tem do Carlos Marighella. E a gente começa a organizar esse movimento, fazer reuniões, e a gente entende que, para além do movimento cultural, a gente também é um movimento político, né? Que a gente está subvertendo, a gente está transgredindo que o sistema, a ausência do Estado, né, nas periferias, tudo que é historicamente negado. E a gente começa a promover os eventos culturais, trazendo pautas também, né? Como o primeiro evento a gente falou sobre a ALCA, depois o segundo a base de Alcântara. Então todo o movimento que era pautado mais pelos partidos de esquerda, né, pela pauta da esquerda, né, da luta da classe trabalhadora, a gente começa a trazer para os nossos eventos. E para além disso, a gente enxerga também a necessidade de trabalhar coletivamente e entender que os nossos eventos também tinham que ter dentro da música, por exemplo, como eu falei que era separado por tribos, a necessidade de ter vários vertentes, né? Então, eu lembro que o primeiro evento a gente juntou o metal e o forró. Então, o público que não se juntava passou a se juntar nesses eventos e a gente falou, nossa, o pessoal vai embora, ninguém vai ficar. E esses experimentos foram dando certo. Tanto que hoje, quando você vê um evento de coragem, não tem mais uma divisão. Evento de rock, só vem a galera do rock, né? Vem do reggae, vem do rap. Então, eu falo que o Reação Arte e Cultura ele foi importante, muito importante, porque, na verdade, e aí eu não estou desvinculando com toda a história da luta da classe trabalhadora que veio antes da gente. Mas o Reação Arte e Cultura ele foi importante porque foi a primeira ocupação voltada para as questões culturais mesmo aqui do bairro, né? Porque antes a gente tinha um Fala Legão, Fala Mulher, que aí trazia a pauta racial e a pauta de gênero, né? A pauta das mulheres. Tinha o Afro 2, que também tinha esse recorte racial. E o Reação se coloca como o primeiro movimento cultural, ocupação cultural do território, né? Contemporânea ao Reação Arte e Cultura, eu acredito que em 2004, e se eu não estiver enganada, surgiu o ALMA também, né? Que é uma outra ocupação cultural. E que aí essas ocupações começam a acessar editais e a gente vai trocando informação. Então, nesse momento, a gente está no governo da Marta, com o VAI, Valorização das Iniciativas Culturais. Também tem os CELS, onde a gente começa a ter todo um acesso às questões teatrais, e é aí onde eu vou para o teatro também. Então, eu entro no teatro em 2003, no Céu Jambeiro, com professores super qualificados, né? Então, a periferia começa a ter acesso à arte e a cultura, na verdade, a valorização, e passa a valorizar as manifestações culturais locais. E não ter acesso, porque a gente já produzia as nossas manifestações artísticas, mas a gente tem uma valorização do nosso processo. Então, e nesse momento também vários novos artistas vão surgindo. Tem um processo de fomentação daquilo que já tem, mas também de formação de público, entre outras questões. Então, esses espaços começam, como Reação Arte e Cultura, é também um espaço que se torna um espaço de ensaio para os coletivos culturais, né? Entre outras questões.